No tempo em que os céus pareciam de bronze e a terra, estéril como cinza, o povo de Judá regressava à sua terra após 70 anos de exílio na Babilônia. A lembrança do templo destruído ainda assombrava os anciãos, enquanto os mais jovens só conheciam histórias do passado, contado com voz trêmula e olhos marejados. Era o ano de 520 a.C., e Jerusalém era uma sombra do que fora. O templo do Senhor, outrora o orgulho da nação, jazia em ruínas, coberto por pedras, partidas e silêncio. Por decreto de Ciro, rei da Pérsia, os exilados tinham recebido liberdade para reconstruir não apenas seus lares, mas a própria identidade como povo escolhido. No início, havia entusiasmo, cânticos de esperança e planos grandiosos. Mas com o passar do tempo, a resistência dos povos vizinhos, o cansaço, as dificuldades econômicas e a insegurança enfraqueceram os ânimos. O povo começou a priorizar suas próprias casas, seus campos e negócios, enquanto a casa de Deus permanecia abandonada. Eles diziam: ainda não chegou o tempo. E com isso, ano após ano, o templo seguia esquecido, enquanto os corações se acostumavam a viver sem a presença de Deus no centro de suas vidas. Foi nesse cenário de estagnação espiritual e material que surgiu a voz de Ageu, um profeta com uma missão urgente e incômoda: sacudir a consciência de um povo adormecido. Ageu não era um homem de metáforas complicadas, nem de visões enigmáticas. Ele falava com clareza, com força, com o peso do céu em sua voz. Sua mensagem foi direta como um raio. Acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ele não fazia rodeios. Cada palavra era uma martelada no egoísmo, uma ferida aberta no orgulho nacional. E sua denúncia não parava por aí. Ageu revelava o porquê das colheitas falhas, do vinho que não satisfazia, das roupas que não aqueciam, dos bolsos furados. Era o juízo silencioso de Deus, uma resposta à negligência do templo. O povo trabalhava, plantava, lutava, mas tudo parecia escorrer pelos dedos. Ageu explicava que era porque haviam invertido as prioridades. Buscaram prosperidade sem santidade, colheita sem consagração, bênçãos sem aliança. A palavra do profeta atingiu o centro do poder. Ele se dirigiu a Zorobabel, o governador da linhagem de Davi, e a Josué, o sumo sacerdote, e exigiu ação. E de maneira surpreendente, ao contrário de tantos profetas que foram ignorados ou perseguidos, Ageu foi ouvido. O povo temeu. O arrependimento tomou forma em reuniões, em martelos batendo, em pedras sendo erguidas novamente. Em apenas 24 dias, após sua primeira profecia, a reconstrução do templo foi retomada. Era algo raro e poderoso. Um profeta que via seus apelos transformarem-se em atitude. Mas nem tudo era vitória imediata. À medida que as fundações eram colocadas, muitos olhavam para aquela obra simples e lembravam do esplendor do Templo de Salomão. E choravam. Sentiam que aquilo era pequeno demais, indigno demais, frustrante demais. E foi então que Ageu recebeu uma nova palavra de Deus: sejam fortes, a minha presença está com vocês. E mais, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ele falava de algo além do ouro, além da arquitetura. Falava de um tempo futuro, de uma visitação divina que não se limitaria a paredes ou sacrifícios, mas que encheria toda a terra com a glória do Senhor. Enquanto as obras continuavam, Ageu não cessou de falar. Ele trouxe uma nova profecia, agora dirigida aos sacerdotes, com uma pergunta que parecia trivial, mas escondia uma verdade profunda. A santidade não se transmitia por contato físico, mas a impureza sim. Se algo santo tocasse o comum, nada acontecia, mas se o impuro tocasse o santo, tudo era contaminado. Com isso, Ageu expôs uma realidade dura.
O pecado se espalha com facilidade, mas a santidade exige esforço, pureza, arrependimento. Ele dizia que, mesmo com o templo em reconstrução, ainda havia impureza no meio do povo. A motivação deveria ser limpa, os corações quebrantados, a aliança renovada com temor. Então ele profetizou algo novo. De agora em diante, Deus começaria a abençoar. As colheitas viriam, o vinho, o trigo, o azeite seriam multiplicados. Era o início de uma virada, mas não por causa do esforço humano. Era por causa da resposta divina a um povo que finalmente havia colocado Deus em primeiro lugar novamente. E então veio a última palavra. Uma revelação de peso, dramática e cheia de implicações futuras e espirituais. Deus prometeu sacudir os céus e a terra, derrubar reinos, tronos e exércitos. Era um anúncio de juízo, mas também de esperança. No centro dessa tempestade escatológica, uma figura surgia, Zorobabel. Deus o chamou de meu servo, meu anel de selar. Isso era mais do que uma honra simbólica, era um sinal profético. Deus estava reafirmando sua aliança com a linhagem davídica. O templo que estavam reconstruindo era apenas uma sombra do que viria, e Zorobabel seria uma peça-chave, um elo entre o passado de glória e um futuro messiânico ainda mais grandioso. Ageu não falou de datas, não revelou nomes, mas suas palavras preparavam o caminho para algo muito maior. Um tempo em que Deus habitaria não apenas em um templo de pedras, mas entre os homens, trazendo paz, justiça e restauração. A missão do profeta estava cumprida, mas as sementes que ele plantou continuariam a crescer. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Confira também os demais vídeos do nosso canal e se surpreenda com mais histórias fascinantes sobre anjos e personagens da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. Amém.